Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu vim dividir com vocês como que eu uso a lei da atração para mudar a minha vida, como que eu pratico a lei da atração aqui, coisas que eu faço na parte prática para criar uma nova realidade, né, para mudar a minha vida. Eu estudo lei da atração, cocriação da realidade desde 2016 e não estudo só de leitura e curso, mas como vocês sabem, de praticar isso mesmo, de fazer escolhas na prática, testar muitas coisas, mudar muito de ideia, como vocês veem eu fazendo. E nesse vídeo é justamente para vocês entenderem como isso funciona aqui e se fizer sentido aí adaptar alguma coisa para a vida de vocês, né? Talvez seja útil, talvez tenha aí algum valor também, tá? Eu vejo a lei da atração hoje muito diferente do que eu via lá em 2016, quando eu tive o primeiro contato com esse rolê de lei da atração. E hoje, para mim, a lei da atração, ela precisa de 4 pilares para funcionar bem. E eu tô sempre dedicada a alinhar esses 4 pilares para criar uma nova realidade. E basicamente a lei da atração ela acredita que a gente todo o tempo a gente está emanando uma assinatura vibracional no mundo, né? Todo tempo. E essa assinatura vibracional ela atrai tudo que é compatível com essa assinatura. Então, a lei da atração nos diz que a gente não vai atrair o que a gente deseja. A gente vai atrair quem a gente é. Então, quem eu sou hoje emana uma frequência que me devolve tudo que está no meu campo, tudo que está na minha realidade. E o tempo todo a gente está emanando isso. E tudo é frequência. A lei da atração acredita que tudo é energia e o tudo está vibrando o tempo todo e que é só a gente acessar aí uma nova realidade mudando essa vibração. E como eu disse, para mim, para mudar essa vibração, para mudar essa assinatura que a gente emana no mundo e mudar o que a gente está atraindo, a gente tem que mudar esses 4 pilares, certo? Então, como que eu vejo aqui? Para mim, o primeiro pilar que eu alinho quando eu quero mudar a minha realidade é o pilar do elemento do desejo, que é o elemento fogo. Esses pilares, eles passam por, eu sei que parece meio complexo, mas é bem simples. Elemento ar, que é o pensamento, elemento fogo, que é o espírito, elemento água, que são as nossas emoções, e elemento terra, que é a nossa atitude, o nosso corpo, do pó da terra vieste, pó da terra voltarás, nosso corpo, nosso movimento, tá? E eu começo sempre alinhando o pilar do espírito, que é esse elemento fogo, é o elemento do desejo. E por muito tempo eu percebi que a lei da atração ela não funcionava, eu achava que não funcionava, porque toda hora eu mudava aquilo que eu desejava. E é isso, né? Então você liga para uma pizzaria e você diz assim: prepara para mim, por favor, uma pizza de camarão. Beleza, você passou um pedido, desejou uma pizza de camarão, pediu a pizza de camarão e eles começaram a preparar a pizza de camarão. Lá pelas tantas você mudou, você agora está desejando uma pizza de calabresa. E aí você liga para a pizzaria e você diz assim: não quero mais uma pizza de camarão não, já estava sendo preparada. Mas agora você quer uma pizza de calabresa. E aí eles começam a preparar a pizza de calabresa. E depois você muda e você deseja uma pizza de 4 queijos. E logo aquela pizza de calabresa que estava chegando volta e no fim não chega nada nunca, né? Ou melhor, fica-se na mesma realidade, na mesma estagnação, porque esses desejos eles oscilam. Então eu percebi que muitos desejos que eu consegui realizar foram coisas que eu desejei por muito tempo. E fiquei muito tempo realmente assim sonhando com aquilo, desejando aquilo, sustentando aquilo por muitos anos até conseguir realizar esses desejos. Então hoje a minha vida ela é fruto de algo que eu desejei desde 2018, claro que já tem uns 4 anos que eu vivo essa vida, mas em 2018 eu já desejava isso que eu vivo agora, tá? Então esse é o pilar do desejo, esse é um ponto que eu entendi que quanto mais a gente muda de ideia,
mais essa assinatura fica confusa e não dá tempo de criar uma nova realidade. Outra coisa nesse pilar de desejo que não funcionava para mim e não funciona até hoje, que quando eu comecei a estudar a lei da atração, as pessoas diziam assim: quando você desejar algo, visualize. Visualizar já não é desejo, tá? É mente, mas a gente vai chegar nesse pilar. Visualize, por exemplo, se você deseja um carro, visualize até a placa do carro. Gente, isso não funcionava para mim. Me causava ansiedade. Eu pensava de como é que eu vou desejar um carro e vou desejar a placa do carro. Essa coisa de botar uma data para o desejo acontecer, nada disso funcionava, me dava muita ansiedade. Meu Deus, gente, que movimento é esse? 7 horas da manhã, né? O povo indo trabalhar, correria aqui. E eu moro na avenida aqui. Mas tá, vamos focar no conteúdo. Então, essas coisas que eu aprendi, você tem que botar uma data para o seu sonho, você tem que... Isso não dava certo para mim, porque parece que a minha mente, ela já dizia, não vai acontecer. Não sei, não, tem que botar uma data muito longe, mas aí tinha o meu elemento fogo que queria que acontecesse rápido. Então, essas coisas de desejo não funcionavam para mim. Então, o que começou a funcionar para mim nesse pilar de elemento fogo? Outra coisa que não funcionou para mim eram os desejos que eu tinha para impressionar pessoas. Às vezes a gente tem uns desejos que não são nossos. Às vezes a gente tem um desejo que é um desejo do ego, que é aquele desejo assim: eu quero emagrecer para mostrar para minha família que eu consegui, ou vou me formar, fazer uma faculdade para mostrar que não sei o quê. Eu quero o carro X, Y, Z, que só para mostrar que eu venci na vida e dizer para as pessoas. Esse desejo é válido? Só que é um desejo que muitas vezes, quando esse desejo ele vem para alimentar uma expectativa do lado de fora, a gente não consegue geralmente sustentar esses desejos por muito tempo. E eu digo isso porque eu também já tive esses desejos. Quando eu me separei, eu dizia, não agora, né? Quando eu separei do pai das minhas filhas, logo depois eu conheci a lei da atração. E a Sofia, ela tinha 4 meses quando eu me separei. A Carol ia fazer quase 3 anos. Elas eram muito pequenas. E quando eu conheci a lei da atração, a Sofia tinha mais ou menos uns 7 meses, 8. Eu tava, acho que uns 4 meses separada. E os meus primeiros desejos eram isso, para mostrar que eu tinha dado conta de ser sozinha, de criar 2 filhas sozinha, né? E eu imaginava morando numa mansão. E como eu tinha passado muita vergonha de corte de luz, corte de água, vizinho oferecendo água de poço para mim, porque eu estava sem água em casa, o meu ego estava muito ferido. E aí eu queria viver o outro polo, que era mostrar para as pessoas que eu tinha conseguido, que eu tinha subido na vida e dado certo na vida. Então, dentro desses 10 anos estudando lei da atração, eu já entendi que esses desejos para mostrar para os outros, a gente não consegue sustentar por muito tempo isso, porque ele é meio vazio, ok, é um desejo, mas ele não aquece tanto o coração quanto um desejo genuíno. E a gente acaba, às vezes, mudando de ideia muito, assim, agora eu quero uma Ferrari, não, agora eu quero um Porsche, não, agora eu vejo outra coisa maior para mostrar que eu cresci, aí eu quero essa outra coisa maior, não, isso aqui vai impressionar mais os outros, e aí a gente começa a criar umas coisas, assim, que não combina com a nossa essência. Então, eu entendi, com o passar do tempo, que talvez aquilo que o meu espírito deseja não impressionava muito as pessoas, mas fazia com que eu me sentisse mais feliz. Claro que eu comprei, né, consegui ter um carro. Muita gente diz, Dani, por que você não tem carro? Eu tinha um carro, inclusive nessa época, né, que eu desejava mostrar que eu tinha conseguido na vida, enfim. Então, a primeira coisa que eu fiz, depois de um tempo, claro, né, do perrengue e tal, foi comprar um carro. Achei aqui no rolo da câmera, gente, quando eu fiz as fotos do meu carro, para colocar à venda. Não é lá aquele carro, eu e a Caroline. Não é um carrão, mas era um carro completo, 4 portas, com ar-condicionado, bem completinho. E eu fiz as fotos para vender, ó, e ainda tem foto dele por aqui. E foi muito fácil manifestar o carro. Enfim, fácil entre aspas, mas eu digo assim, fácil, mas foi pesado sustentar um negócio que não era, entendeu? Foi bom porque minhas filhas eram pequenas, eu fiquei um tempo com o carro, mas foi quando eu desisti de ter o carro
que eu comecei a cocriar de fato uma vida que estivesse alinhada com a minha essência. E foi quando eu comecei a cocriar, a desejar uma vida sem carro. E nesses desejos, né, eu desejava já morar em Balneário Camboriú. Isso foi por volta ali de 2018, mais ou menos. E Balneário Camboriú é uma cidade muito cara ali para morar. E é uma cidade que tinha a vida que eu queria viver. Então, eu comecei a desejar uma vida que eu fosse caminhando para a praia, uma vida que eu pudesse ter tudo perto, que tivesse centro, que tivesse farmácia, que tivesse restaurante, que tivesse supermercado. Porque chegou um momento da minha vida que eu morava com minhas filhas, a Caroline ia de ônibus para a escola, o ônibus parava na frente do condomínio para levá-la para a escola, e a Sophie estudava numa escola particular da esquina. E eu ia, né, levar a Sophie de pé, porque a escola, né, o jardim da Sophie era na esquina, e a gente ia, nós duas juntasinha, de mão dada, né, caminhandinho, nós duas olhando as florzinhas, pegando um solzinho. Aí eu deixava ela na creche e voltava. E o carro ficava na garagem, parado. E chegou um momento, assim, do carro ficar uma semana parado na garagem, porque eu já trabalhava pela internet, já era criadora de conteúdo, já tinha ali uma vida que eu não precisava sair de casa, e eu comecei a ver que eu tinha um carro, só para dizer que eu tinha um carro. Porque nem no dia a dia, assim, para minhas filhas, a gente usava o carro, nem para as coisas básicas de levar e buscar na escola. Não tinha necessidade, né? Porque o jardim era perto. Claro que se ela estudasse, talvez, numa escola, a Sophie fosse para uma escola pública, eu teria que levar e buscar ela de carro. Só que daí eu pensei, pra quê, né? Vou levar ela aqui, pago o jardim aqui na esquina e levo ela caminhandinho e tal. E eu comecei a perceber que aquele carro era muito mais um desejo de status, era muito mais um desejo do meu ego, do que uma necessidade real da minha vida, da minha rotina com as minhas filhas. E aí eu comecei a desejar, elemento fogo, essa vida de centro. Na verdade, eu queria um centro e queria praia. E Balneário é essa cidade que tem tudo, porque da cidade de onde eu venho, Itajaí, tem praia, só que onde tem praia não tem mercado, não tem centro, não tem farmácia, é praia, né? É mais natureza. Então aqui era a cidade perfeita. Só que, claro, né, eu tinha que ter dinheiro para morar em Balneário Camboriú, porque é tudo mais caro aqui. Beleza. E aí eu comecei a desejar isso. Nessa época, eu decidi vender o carro. Eu falei, eu não preciso de um carro. E não fazia sentido. O meu desejo de ter um carro, para a Dani que eu tinha me tornado, não fazia mais sentido. Para aquela Dani que eu era, fazia sentido. Muitas vezes eu passei muito perrengue para ter o carro. O carro era uma prioridade para mim. Ai, não, sem carro não dá. E por um lado eu acho que não dava mesmo, porque elas eram muito pequenas, assim. Mas depois eu comecei a refletir, digo, será que não dá, gente? Com Uber, uma cidade que tem várias coisas ali perto. Eu não sou uma pessoa que tem que sair para trabalhar, passar para pegar criança na casa de alguém, né? Eu tenho uma vida dentro de casa. Eu realmente preciso. Então, muitas vezes era pesado sustentar ter um carro. Mas, né, o ego, a vaidade, o social, ai, não, eu sou uma mulher independente, eu dirijo, eu tenho carro e tal. E aí, na medida que eu ia trabalhando, né, esse autoconhecimento, limpando minhas crenças e as minhas necessidades, as minhas vaidades, que era fruto de carência, né, de querer aprovação dos outros e tal, eu fui entendendo que eu não desejava mais o carro. E aí foi onde eu entrei no processo de vender meu carro. Me senti muito pobre quando eu vendi meu carro. Eu falei, meu Deus, que loucura! Eu tô me desapegando de algo que eu não preciso, mas como a gente tem questões que a gente busca sociais, né, do que a gente tem que ter para se considerar bem-sucedido, né? Quais são os protocolos que a gente precisa alcançar para se considerar bem-sucedido, né? E para cada pessoa isso é diferente. Beleza. Então, o primeiro pilar é o desejo. E aí eu comecei a desejar essa vida, não consegui, de primeiro momento, morar em Balneário Camboriú, e fui morar em Camboriú, que é uma cidade vizinha do lado, só que no centro. Então, eu tinha mercado perto, farmácia, correio, tudo perto. E de Camboriú até Balneário, tipo, dava R$ 12 de Uber quando eu queria
vir para a praia em Balneário Camboriú. Então, eu me sentia muito feliz naquela vida. Eu não tinha mais o carro, mas sabe quando é gostoso de acordar todos os dias? Você começa a criar uma vida que é gostosa de acordar todos os dias? É tipo isso. Tem um outro ponto nesse pilar de desejo, que às vezes a gente deseja coisas que elas não vão nos preencher. Então, por exemplo, eu tinha uma cliente que ela desejava morar no sítio. E aí ela imaginava, e quando a gente fala de imaginação, a gente está falando da mente, tá? Então, estou aqui ainda no pilar do desejo, para a gente pensar bem no nosso desejo. Ela imaginava que quando ela morasse no sítio, ela ia acordar com o barulho dos passarinhos, e aí ela ia avistar as montanhas e tal. E quando ela conseguiu realizar aquilo, ela viu que aquilo não era bem na prática, ela não se sentiu do jeito que ela achou que ela ia se sentir quando ela alcançasse aquilo. Sabe aquilo que a Bíblia chama de correr atrás do vento? Que é quando a gente deseja coisas que não tem nada a ver com a nossa essência, é como se a gente corresse atrás do vento. Porque você deseja ter determinado carro ou você deseja ter uma determinada formação e aí você acha que quando você se tornar, sei lá, a médica, a advogada, você vai alcançar e aí você vai ver que talvez não é tão fácil assim ter cliente e que talvez você não vai ter... Eu tenho várias clientes advogadas que vivem hoje dependendo de pai e mãe, mas que tinham aquela crença, qual é a profissão que dá dinheiro? Qual é a profissão que você vai ser muito bem sucedida e que não tem como? Eu tenho cliente médica que ganha muito bem, mas quando chega o final do mês, ganha 40, 50 mil, quando chega o final do mês, não tem R$ 1. Então, com o tempo, a gente vai percebendo que a vida, esses status que a gente busca, muitas vezes tem gente que mora numa mansão e tá todo endividado, que tem um carro incrível, mas que às vezes, sei lá, a casa não tem nem reboco. Muitas vezes na confeitaria, eu ia entregar doces, assim, que as pessoas me encomendavam incríveis, os doces mais caros, os cupcakes mais bem decorados, os doces finos, com um monte de detalhes em dourado. Às vezes eu chegava lá na casa da pessoa, menina, era uma casa assim que não tinha reboco, assim, sabe? Uma casa assim, simples. Por quê? Porque a gente vive muito para impressionar as pessoas, né? A gente faz festas incríveis de casamento para mostrar para os outros que a gente está vivendo um momento incrível, que a gente tem muito dinheiro, que a gente é muito feliz. Então, isso é o desejo de correr atrás do vento. Algumas coisas a gente deseja para impressionar as pessoas ou para atender expectativas dos nossos familiares. A minha avó ia ficar tão feliz se eu me formasse, mas eu conheço tanta gente formada que às vezes passa perrengue, que não tem emprego, que vai trabalhar de Uber, né? Então, assim, será que isso aqui é o que eu quero mesmo? Então, por isso que o autoconhecimento ajuda muito a gente a entender, né? O que a gente deseja? E será que esse desejo é nosso mesmo ou é dos outros, né? E isso vale para tudo na vida. Por exemplo, o corpo. Eu olho para as mulheres que malham, que tem pernão, que tem as costas definidas. Quando eu vejo aquela Patrícia Ramos, né, com as costas todas definidas, gente, eu acho aquilo lindo. Só que eu não consigo desejar aquilo ao ponto de eu ir para o elemento terra, que é a atitude, pagar o preço para ter aquele corpo. Entende? Porque agora, por exemplo, eu tô num corpo que eu adoro, eu tô com a barriga que eu gosto e tal, e aqui eu já consigo me acomodar. Por quê? Porque eu tô satisfeita, eu tô feliz. E aí eu não consigo continuar mantendo uma vibração para ter aquele corpo incrível, com as pernas grossas, com a bunda grande, apesar de eu achar lindo. Só que eu não consigo viver num campo onde eu vou conseguir manifestar aquilo ali. Porque aqui é o meu ponto que eu digo, cara, acho muito legal. Não gosto de quando eu tô com pochete e tal, mas aqui já tá legal pra mim. Entendeu? Pra mim, aqui tá show, assim. Então, o desejo é muito isso, assim, porque quando você tá vivendo a vida que você deseja, você vê outras pessoas vivendo algumas coisas e você não sente inveja. Porque você diz, cara, que legal que a pessoa tem aquilo ali, mas eu não preciso disso pra viver porque eu tô de boa aqui com o corpo que eu tenho, entende? Do tipo assim, você vê, eu tenho uma amiga que ela anda de lancha, ela tem, como é o nome daquela marca de carro? Ela até mandou uma foto, um vídeo do carro e tal. Falei, amiga, anda com esse carro, bota um óculos escuro e arrasa. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que andam de Porsche, de Ferrari e tal, porque eu não me sinto inferior quando eu vejo alguém que tem uma Ferrari, um Porsche ou qualquer outro carro, porque eu escolhi não ter carro, entende? Porque é sobre isso, quando você tá vivendo uma vida que você deseja
e que ela é genuinamente sua, você sente tanto orgulho, porque você não fica na comparação do tipo assim, ai, a fulana anda de salto e, nossa, porque você diz, ok, que bom que ela, né, gosta de andar de salto, de terninho e tal, porque eu amo e andar de chinelo, e de ir pro mercado de chinelo, e de estar de confortável aqui, né, de poder gravar com a parte de baixo do pijama ou de calcinha como eu gravo. Eu tô vivendo a vida que eu desejei pra mim, aonde eu posso acordar sem despertador, aonde eu posso gravar o horário que eu quiser, que eu posso ir pra praia na terça-feira se eu quiser, se eu posso ir pra praia na quarta-feira se eu quiser, eu posso ir no cinema terça-feira à tarde. Eu estou vivendo a vida que eu desejei. E nessa vida eu posso ver um monte de outras coisas legais e sem achar que aquelas pessoas estão ostentando ou, ai meu Deus, pra que lancha? Ai, pra que Porsche? Ai, pra que? Cara, não tem problema que o meu desejo é que as pessoas vivam aquilo que faz sentido pra elas. Se o desejo delas é fazer 5 faculdades e elas amam estudar e viver isso, beleza. Se as pessoas desejam, sei lá, ter uma vida de luxo, tá tudo bem, entende? Então, o elemento fogo, o elemento do desejo, para a gente conseguir sustentar esse desejo, né, esse desejo ardente que Napoleão Hill fala no livro Quem Pensa Enriquece, né, que basta um desejo ardente para você ficar rico, esse desejo ele precisa ser seu. Porque às vezes a gente quer um corpo tal, porque a gente acha que vai ser mais respeitada se a gente tiver mais desejada, se tiver aquele determinado corpo, né? Ou que a gente vai ser mais bem vista se a gente tiver aquele determinado carro. Então, o desejo, com o tempo, depois de desejar muitas coisas que não eram minhas e de correr atrás do vento e de conquistar coisas que não preenchiam o meu espírito, eu entendi que os meus desejos, eles precisavam ser meus. Então, por muito tempo, eu desejei, os meus desejos, eles, geralmente, uma coisa que eu percebi sobre mim, é que os meus desejos, eles nunca estão muito relacionados à posse. Eu possuo, mas isso não é o que me move. O que me move é a minha liberdade. Então, quando eu fui aprendendo a fazer uma carta mágica, por exemplo, para desejos, eu nunca conseguia dizer assim, hoje eu sou muito feliz e grata porque eu tenho um carro. O ter, para mim, não faz eu sentir nada. Então, toda vez que eu pensava nos meus desejos, eu pensava em modo de estilo de vida. Qual é a vida que eu quero viver? O que eu faço nessa vida que eu quero viver? Não era sobre o que eu tenho na vida que eu quero viver. E aí eu comecei a perceber que ficava mais fácil para mim alinhar os meus desejos com a vida dos meus sonhos. Então eu comecei a perceber que eu desejava uma vida onde eu pudesse ter liberdade de ir na praia no meio da semana, que eu pudesse ir pra praia caminhando, se eu quiser, né, esses dias eu não tava mais aqui, né, eu fui no restaurante aqui, caminhando aqui na avenida, eu acho que eu tava no Instagram ainda, e um restaurante incrível, aqui tem vários restaurantes incríveis, e eu amo ir pro restaurante caminhando. Eu não sinto falta hoje de ter um carro, sabe? Exceto quando eu tenho que pegar minhas filhas, mas é uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, né? Elas têm agora os compromissos delas, estão crescendo. E aí eu moro numa cidade que eu escolhi morar nessa cidade, né? Eu desejei morar nessa cidade, mesmo quando eu não tinha condição financeira de morar nessa cidade, justamente porque eu desejava uma vida assim. Então eu comecei, eu quero uma vida que eu possa ir para a praia caminhando, que eu possa ir numa farmácia, que eu tenha tudo perto, que seja funcional, que tenha shopping, porque eu gosto de passear, bater perna e tal. Balneário Camboriú é uma cidade que tem 2 shoppings, não é tipo, mas é 2 shoppings, tem muitos restaurantes, tem vários pontos turísticos. Então, eu disse, acho que Balneário é a cidade que tem o que eu preciso para viver e como eu quero viver todos os dias. E aí foi quando eu também decidi continuar na internet, mesmo não tendo resultado, porque no começo da internet eu ainda contava moeda para comprar pão, porque não é uma coisa que você começa e você tem resultado amanhã. Você só tem resultado se você continuar, se você persistir. Então, eu continuei na internet porque a internet era o trabalho mais alinhado com a vida que eu desejava viver, que era essa vida de ter liberdade, de depois poder trabalhar, né, de São Paulo, enfim, morar em São Paulo, que foi uma das coisas que eu desejei também. Então eu comecei a entender que para esse fogo ficar aceso, essa vida, ela tinha que aquecer o meu coração. E não o coração da minha família, não o coração dos amigos que eu tinha na época, não o coração das pessoas
que criam expectativas a respeito da minha vida. Então, eu sinto que quando eu desejo algo mais alinhado comigo, com a minha essência, esse desejo, essa assinatura fica mais forte vibracional. Então, esse é o pilar do desejo, tá? Então, eu sempre foco primeiro qual é o cenário ideal, o que eu quero viver. Segundo pilar é o pensamento. Então, o pensamento, que é aquilo que a gente pensa, é a nossa imaginação, é o segundo pilar que faz parte dessa assinatura vibracional. Então, para mim, os nossos pensamentos têm uma frequência, os nossos desejos têm uma frequência, o elemento água, que são as nossas emoções, que é aquilo que a gente sente, tem uma frequência, e as nossas atitudes também têm uma frequência. E aí, o pilar do pensamento, que é a imaginação, me ajuda a alimentar o pilar da emoção, que é a minha capacidade de sentir. Então, por exemplo, eu tive 2 lugares no mundo que eu tive desejo de morar. Balneário Camboriú e depois São Paulo. E eu sempre achei que eu ia primeiro morar em Balneário Camboriú. Eu sonhava com as duas coisas em momentos muito parecidos. Eu sabia que nessa vida eu ia viver essas duas experiências, tanto de morar em Balneário quanto de morar em São Paulo. Porque São Paulo é a cidade grande, diferente de Balneário, que tem muita coisa que eu gosto. Restaurante, shopping, a Avenida Paulista, que tem muitas coisas culturais, teatro. Cara, uma cidade que pra mim representa liberdade, representa diversidade. São Paulo você pode fazer o que você quiser, que ninguém tá nem aí pra sua vida. Não é igual aqui, né, que a gente faz um vídeo de reposição, as pessoas vêm dizer que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Então, assim, eu amo liberdade. E amo a liberdade das pessoas poderem fazer o que quiser, usar o cabelo que quiser, e Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Se Deus confia na gente ao ponto de dar o livre-arbítrio pra gente escolher, né? Por que a gente fica, muitas vezes, querendo dizer como que o outro, a gente se coloca acima de Deus, querendo dizer como o outro deve ser ou como o outro deve viver. Então, eu amo quando eu encontro pessoas que têm essa frequência de liberdade, do tipo assim, querida, faz o que quiser, quer ter um Porsche, tenha, quer ter uma Ferrari, tenha, quer não ter nada e viver viajando com uma mochila, faça isso, quer estudar, estuda, não quer estudar, não estuda. Eu amo liberdade. E São Paulo, pra mim, ela remete muito isso, né? Uma cidade que parece que as pessoas, tipo, te deixam ser quem você quiser ser, assim. E aí eu tinha esses desejos aí de São Paulo também. Só que o que aconteceu, né, ali por determinado momento, a Carol sempre quis morar com o pai desde muito pequena, a gente fez a troca de guarda, a Sophie não tinha muita vontade de morar com o pai, né? E depois ela decidiu sim. E aí a gente fez essa troca de guarda. Acabei que eu fui para São Paulo antes de morar em Balneário. Então, quando eu fui para morar em São Paulo, eu morava em Camboriú. Em Camboriú, que é do lado de Balneário Camboriú. E aí eu vi ali, tipo, eu digo, beleza, vou morar em São Paulo e venho 2 vezes por mês para Santa Catarina ficar com as minhas filhas, alugo um hotel, uma casa, fico com elas aqui e vou morar em São Paulo. E o que eu fiz para até materializar? Como que eu alimentei o meu pensamento para mudar minha assinatura vibracional e a minha emoção? Ao invés de assistir vídeos de Salvador, vídeos de Belo Horizonte, de Fortaleza, eu assistia vídeos de São Paulo o tempo inteiro. Então, eu sempre gostei da ideia de morar em condomínio de luxo, então eu assistia muitos vídeos, até hoje eu assisto, vídeos de corretores de imóveis com apartamentos de luxo, isso sempre foi uma coisa que eu gostava muito de assistir. Hoje eu sei que isso ainda era um pouco fruto do meu ego ali, né, que eu gosto mais de originalidade e que às vezes o luxo é meio mais do mesmo, assim, muito branco, muito dourado, muita coisa, e não é bem ali, mas eu acho que eu tinha essa necessidade de mostrar como um símbolo de conquista apartamento de luxo. E outra coisa que eu assistia muito era vlogs de São Paulo. E Balneário, eu alimentava esse pensamento e essa emoção vindo para Balneário. Porque, tipo, 10 minutos eu tava em Balneário de Camboriú, em Balneário. Então, sempre que eu queria ir numa praia, eu não ia em outra praia em outra cidade. Eu ia na praia em Balneário para estar em Balneário. Ia no shopping em Balneário. Ia no cinema em Balneário. Tudo que eu fazia, mercado, eu saía de Camboriú, pegava um Uber, vinha no Bistec de Balneário, que inclusive é o mercado que eu frequento hoje. Hoje já há muito tempo, né? Desde 2021, que foi quando eu vim para Balneário a primeira vez, como decidida a morar, né? Então, desde 2021. E aí eu fazia compra em Balneário. Então, a vida que eu desejava em Balneário Camboriú,
eu alimentava a imaginação e o sentimento vindo para cá. Sempre que eu podia, eu vinha para Balneário Camboriú. E São Paulo, como não era logo ali, eu alimentava assistindo vlogs de São Paulo. Então eu assisti muitos vlogs de meninas fazendo coisas na Avenida Paulista, nos shoppings em São Paulo, teatro, vivendo São Paulo, nas lojas em São Paulo. Então, quando eu via aquilo, eu estava alimentando o quê? A minha mente. Então, começou no desejo de morar em São Paulo, começo a trazer para dentro da minha cabeça pessoas que moram já e vivem o que eu quero viver, e começo a assistir vídeos dessas pessoas em São Paulo, muita gente, muita coisa, muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo. E enquanto eu imaginava morar em São Paulo, era muito engraçado, porque minhas filhas imaginavam morar onde elas moram hoje, né? Então eu acredito muito nessa coisa de que a direção que a gente olha, um dia vai se tornar nossa realidade. Então eu olhava muitos vídeos de São Paulo e olhava muitos vídeos de apartamento de luxo, tanto que em São Paulo eu morei em muitos apartamentos de luxo. Foi a primeira vez que eu tive esse contato com apartamentos de Airbnb, que eram apartamentos de luxo, que tinham piscina, né, lustre. Foi uma experiência muito legal, assim, cobertores de qualidade, foi muito, muito bom. E aí, quando eu colocava na minha mente aqueles vlogs que eu assistia de São Paulo, pontos turísticos e um monte de coisa, eu automaticamente aumentava a minha emoção. E eu começava, meu Deus, quando eu morar ali, imagina eu indo na Avenida Paulista e eu andando ali, e aquilo me trazia uma emocional ali, uma coisa, uma emoção de estar vivendo aquilo ali. A mesma coisa foi quando eu desejei botar meu silicone. Eu comecei a assistir, eu desejei o silicone, depois eu comecei a assistir vários vídeos de pós-operatório, de recuperação. E isso, gente, é sempre o meu processo para tudo que eu desejo na minha vida. Então, eu assisto vídeo de carro? Não, porque eu não tô com desejo de comprar carro agora, mas se eu estivesse, eu ia começar a assistir vídeo de carro, eu ia começar porque a internet é uma ferramenta maravilhosa. Outra coisa que eu faço muito é ir no Pinterest. E eu começo a salvar algumas coisas. E eu uso muito o Pinterest para salvar, tipo, o jeito que eu quero me vestir. Então, quando eu quero trança, eu vou lá, salvo pessoas de trança na cor que eu quero. Então, eu tô sempre criando e colocando na minha mente a vida que eu quero viver. Então, quando eu estava bem ativa no Instagram e ficava muito consumindo o Instagram, eu não ficava seguindo as pessoas que eu conheço. Eu ficava seguindo corretores de imóveis, vendo apartamento de luxo. Eu trazia para minha mente o tempo todo a vida que eu queria viver, o lugar que eu queria morar, né? O que eu gostaria de viver na minha vida. Então, eu ficava absorvendo aquilo, e quando eu absorvia aquilo despertava uma emoção em mim, do tipo, uau, né, que gostoso, enfim, que esse sentimento, imagina e ficava mais fácil sentir, porque o sentimento também é um pilar da nossa assinatura vibracional. Então, outra coisa do elemento ar, que é o elemento da mente, são as nossas crenças limitantes. Então, aquilo, por exemplo, se você deseja frequentar restaurantes de luxo, então eu tinha uma lista de restaurantes que eu queria frequentar. O Paris 6, Casaria, o Flutuante em Balneário, Paris 6 de São Paulo, eu queria ir, que era o modelo ali, né? O restaurante modelo do Paris 6. Tem Paris 6 aqui em Balneário também, mas eu desejava o Paris 6 de Balneário de São Paulo. Quando eu fui no Paris 6, gente, eu chorava, eu não sei explicar o que aconteceu. Não era pelo restaurante em si, mas parece que despertou uma coisa que eu preciso ir para um lugar que remete muito àquele restaurante, assim. Então, para você medir se você está realizando os seus sonhos, tem que ter muito claro quais são os seus sonhos. Então, eu tinha um caderno que eu tinha uma lista. Quais eram as lojas que eu queria poder frequentar com facilidade? A Zara, queria poder comprar roupa da Lacoste. Hoje eu não tenho muito essa coisa com marca de loja e tal, né? Eu acho que eu vejo que é muito da Dani.
do passado ali, que precisava um pouco dessa coisa do status e por aí vai, né? Hoje os meus desejos estão muito diferentes da Dani, que tinha a lista dos restaurantes que queria frequentar. Hoje já não é muito isso, mas eu tinha isso. Então, eu tinha hotéis que eu queria frequentar. Então, nos desejos, né? Eu quero ir para o Hotel Cibara. Então, eu tinha essas listas que eu fazia. Se você tem crenças limitantes de que esses lugares não são para você, se você tem sentimento de inferioridade, você precisa fazer ali a terapia, algumas terapias para desconstruir essas crenças. Então, eu usei muito o tempo, uso ainda, né, o Theta Healing, que eles são comandos que vão desconstruindo crenças limitantes que a gente tem com relação àquilo que a gente deseja viver. Então, se eu acredito que dinheiro é coisa de homem, e eu já acreditei nisso, como mulher, dificilmente eu vou conseguir fazer dinheiro. Você pode falar, eu sou rica, eu tô rica, o que você quiser. Se você não desconstruir, se você não começar a consumir conteúdos de mulheres bem-sucedidas, mulheres que têm dinheiro, você só vai acreditar que você só vai conseguir dinheiro se você casar com um homem rico ou se você ganhar na loteria. Eu tinha essas crenças, né? Até que eu digo, não, eu vou desconstruir isso. Então, toda vez eu levava para terapia questões relacionadas a dinheiro. Tudo que eu fazia era para melhorar a minha vida financeira. A mesma coisa quando eu comecei a trabalhar leveza. Eu queria uma vida mais leve. Eu desejava uma vida que eu não trabalhasse tanto. Eu comecei a levar para terapia leveza. Olha, eu quero trabalhar leveza hoje no Theta Healing. E aí eu ia entendendo ali, né, desbloqueando questões relacionadas à leveza, crenças que eu tinha com relação à leveza, que não dava para prosperar com leveza, que dinheiro é difícil, então é sacrifício. Então, tem muitas crenças limitantes que impedem a gente de viver a vida que a gente gostaria. Então, no pilar da mente, eu entendo que não além de absorver, colocar para dentro da minha cabeça a imagem desses sonhos, de visualizar muito isso, eu também trabalhava o subconsciente, que eram as crenças que eu tinha com relação àquilo que eu desejava. Então, por muito tempo, eu me lembro que, muito nova, eu queria botar silicone, mas eu não tinha condição, isso há muitos anos, que eu tinha uns 20 anos, né? E eu fui nesse mesmo médico, inclusive, mas eu percebi que eu tinha uma crença de que se eu cuidasse do corpo, eu não ia ser uma mulher muito espiritual, porque a pessoa espiritual, ela nega o corpo, na minha cabeça, na minha crença. A pessoa espiritual, ela não tem vaidade, ela não pode cuidar do corpo, da estética. Então, muitas coisas que me afastaram dessa coisa do feminino e tal, vinha desse lugar da espiritualidade, o que também é uma vaidade. A pessoa se achar tão superior, que ela é tão espiritual, que ela nega todas essas coisas. Isso também é uma vaidade espiritual. Então, existem crenças na nossa cabeça, no elemento ar, que também nos impedem de manifestar ou dinheiro, ou leveza, ou seja lá o que é. Então, eu uso muito o Theta Healing. Recentemente, eu fiz um curso de atualização de memórias no final do ano, que eu achei uma ferramenta bem interessante também. E eu comprei esse curso de Letícia Felisberto, o nome dela, ela tem o mesmo sobrenome que eu. E fez muito sentido para mim sobre a atualização de memórias. Então, eu trabalho não só visualizando e passando tempo com aquilo que eu quero ver, como também desconstruindo minhas crenças limitantes sobre aquilo que eu tenho, aquilo que eu acredito com relação a esse sonho, tá? E aí, automaticamente, quando eu vou trabalhando o meu pensamento, eu vou trabalhando a minha emoção também. Eu vou trabalhando o meu sentimento, eu vou trabalhando a minha vontade de cada vez mais, de me sentir naquele lugar, fica muito mais fácil, né? De sentir como vai ser vivendo aquilo, fica mais fácil. E aí, fica muito mais fácil também eu alimentar o quarto pilar, que é o elemento terra, que é o elemento do corpo, que é o elemento da semeadura. A terra vem nos ensinar que aquilo que a gente deseja tem um tempo. Se você plantar uma semente de maçã, né, você não vai amanhã colher maçã e viver na sombra daquela macieira. Existe um processo que a gente precisa viver, que a gente precisa regar, que a gente precisa nutrir. Então, você deseja uma barriga de tanquinho.
Tem um preço que você tem que pagar para aquilo, tem uma coisa que precisa vir para o corpo. Talvez você ganhe uma cirurgia, mas alguém vai ter que, no mundo material físico, em atitude, fazer aquela cirurgia que vai te dar a barriga de tanquinho da noite pro dia, de repente, entende? E com o tempo eu fui entendendo que isso inclusive era bíblico, porque a própria Bíblia diz, a fé, o que é a fé? O espírito, o desejo, o acreditar, sem obras, o que é obra? Ação, movimento, é morta. E por muito tempo eu vivi essa lei da atração morta, que eu só desejava, eu só afirmava, eu sou rica, aí eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas o que eu estava fazendo para conseguir aquilo que eu desejava? Eu não estava fazendo nada. Eu estava esperando que um anjo viesse com um saco de dinheiro e mudasse a minha vida. Eu estava esperando ganhar na loteria para alguém mudar a minha vida. Eu estava esperando alguém mudar a minha vida, ao invés de eu me responsabilizar pelos sonhos que eu queria viver, pelos sonhos que eu queria realizar e eu começar a trabalhar em direção desses sonhos. Então, eu entendi que não era só o trabalho, mas também a direção. Por exemplo, eu falei para vocês que eu tinha um desejo de frequentar hotéis, porque eu gosto muito de experiência, né? Eu amo experiência, muito mais do que ter, por exemplo, uma Porsche. Então, experiência é algo que eu valorizo muito. E eu vou sempre andar nessa direção. Poderia andar na direção de ter uma Porsche? Poderia, mas não preencheria o meu espírito. Mas traria ali um status social, um aplauso dos outros e por aí vai. Nossa, olha só. E uma raiva também em alguns que não gostam de ostentação, né? Que tem problema e enfim. Beleza, mas eu gosto de experiência. Aí eu tinha, por exemplo, alguns hotéis. Tinha um hotel, Cibar, eu já fui várias vezes nesse hotel, inclusive é um hotel muito bom. Eu adoro o café da manhã de lá, música, adoro. Só que nesse hotel, na recepção do hotel, tinha um café. Bem na entrada, assim. Como eu não tinha dinheiro para me hospedar lá, hoje eu vejo que nem era tão caro, né? Era 280 agora na temporada, fica quase 600 a diária. Ou 300 e pouco, 370 acho que é. Esses dias eu tava olhando, enfim, mas já levei minhas filhas lá também, tudo. Mas eu não tinha, gente, olha só que loucura, eu não tinha 280 reais pra me levar num hotel, pra pagar uma diária. Aí eu ia lá e eu tomava um café com pão de queijo. Só para estar em atitude e para, em atitude, sentir o ambiente e viver aquilo ali. Então, eu, sempre que eu podia, eu ia lá e tomava um café da manhã naquele hotel, um cafezinho da tarde, para estar, em termos de terra, naquele lugar, para estar naquele ambiente. A mesma coisa quando eu ainda não conseguia morar em Balneário Camboriú. Tem uma praia para ir? É em Balneário que eu vou. É num shopping, é em Balneário que eu vou. No cinema, é em Balneário, em atitudes, eu vou andar nessa direção. E eu faço isso com tudo. Como vocês viram recentemente, né? Eu saí de um casamento com alguém que eu amava muito. Porque qual era o meu desejo dentro de um relacionamento? O meu desejo num relacionamento é ter alguém que me respeite, que tenha lealdade, que seja verdadeiro comigo, e por aí vai. Se acontece algo diferente do que eu desejo e eu, em atitudes, eu alimento aquilo ali, eu estou dizendo para o universo que eu aceito algo diferente do que eu estou desejando. Isso está desalinhado. Então, eu sempre, gente, vou andar em atitudes de acordo com a vida que eu quero viver. E dentro da minha vida e dentro da minha rotina, eu quero essa liberdade que foi construída, não foi assim também da noite pro dia. Eu quero ter paz de espírito, eu não quero viver desconfiada, eu não quero viver neurótica, eu não quero uma vida pesada para mim. E eu vou agir de acordo com isso. Então, eu já atendi muitas pessoas que chegavam para mim e diziam assim, eu quero um relacionamento e eu quero uma pessoa que me valorize, que me respeite, que me assuma. Só que quando chegava no elemento da atitude, a pessoa era amante. Ela aceitava em atitude sair com uma pessoa casada. Logo, esse pilar da atitude é incoerente com o desejo de ter alguém que assuma, que respeite, que trate bem. Porque se eu não sei esperar a vida que eu quero, e eu aceito menos, eu estou dizendo para o universo em atitude que eu aceito menos. Eu estou dizendo para o universo em atitude que eu não acredito, eu não tenho fé o suficiente para ter um relacionamento com alguém que me respeite e por aí vai. Entende? Então, a mesma coisa quando eu comecei a trabalhar na internet.
No começo, gente, eu não tinha dinheiro. Eu contava moeda para comprar pão. Já teve vezes de eu ir na padaria e comprar 2 pães, porque eu não tinha. Eu achei que dava para trazer 3. Eu contei, né? A moça pesou. Falei, meu Deus, não tem dinheiro para comprar esses 3 pães. E eu fui lá pedir mais 2, deixei no corredor os 3 pães que eu não conseguia carregar e levei 2 pães para minhas filhas. Eu não fui distribuir currículo. Eu não ficava pensando assim, ai meu Deus, será onde que estão precisando de emprego? Porque eu não queria um emprego. A minha vida, o que eu estava cocriando, não era um emprego. Eu estava cocriando liberdade. Eu estava cocriando trabalhar num lugar que eu pudesse ter tempo para ficar com as minhas filhas. Eu queria trabalhar num lugar que, se elas não tivessem aula porque emendou o feriado, eu não tivesse que me debater atrás de alguém para cuidar delas, que eu nem tinha alguém, eu não tinha rede de apoio. Então, as minhas filhas foram a minha principal motivação para trabalhar também na internet, porque eu queria poder estar com elas. Se um dia elas ficassem doentes, eu não queria ter que, hoje eu não vou trabalhar, eu vou ter que pegar um atestado. Não, eu queria poder estar em casa com elas, e eu fiquei a infância inteira delas ali, né? Que ele tinha 10, 11 anos já quando foi morar com o pai. Então, eu pude ficar ali 10, 11 anos com as minhas filhas ali, cuidando delas, estando presente, levando elas para a praia no meio da semana. E no começo não foi assim. Só que uma coisa que eu percebo é que as pessoas, às vezes, elas têm pressa de preencher a vida com um monte de coisas que elas não querem. E aí elas, às vezes, aceitam o que elas não querem e reclamam porque que não vivem o que gostariam, né? Então, eu sei que às vezes, Dani, mas aí eu vou passar dificuldade. Cara, cada um na sua realidade. Eu tô falando o que eu fiz e o que eu acredito, né? Então, se eu vou procurar emprego, talvez eu não tenha fé o bastante que isso aqui que eu tô fazendo vai dar certo, porque eu não corto as pontes. Então, esse é o meu jeito de viver. Quando eu escolho uma direção, eu vou com tudo que eu sou para aquela direção. Eu vou com os meus pensamentos, eu não olho mais para trás. Mas você trabalhou de carteira assinada? Trabalhei como professora, trabalhei como caixa de supermercado, trabalhei no McDonald's, já limpei muito chão de McDonald's com mob passando pano, piso, fritando hambúrguer, montando Big Mac. Eu já trabalhei muito de carteira assinada. Só que chegou um momento da minha vida que eu decidi que eu não queria mais isso. E aí não quer dizer que assim, quando tava tudo lindo, aí eu fui trabalhar pela internet. Não, eu passei muita dificuldade. A mesma coisa quando eu tinha um desejo de comprar tudo à vista. Por quê? Porque eu era viciada em empréstimo. Tinha um monte de cartão de crédito, eu comprava um monte de coisa que eu não precisava, eu comprava coisa porque estava na moda e que eu nem gostava, né? Mas só para dizer que eu estava comprando, que eu estava na moda, que eu tinha as coisas que tinham acabado de sair. Eu era essa pessoa. Chegou um momento que eu decidi, né? Eu desejei comprar as coisas à vista. E eu não fui comprar as coisas à vista quando eu já tinha dinheiro para comprar à vista. Eu juntei 6 meses de dinheiro para comprar um sofá à vista e eu fiquei 6 meses sem sofá. Eu não fui tipo, será que alguém me empresta o nome como eu era antes? Eu era assim, será que alguém pode me emprestar o nome para eu comprar? Porque eu tinha uma pressa de ter coisas que eu ainda não estava pronta para ter. E era isso. Aí eu ia na loja, eu queria comprar 3, 4 calças de uma vez. Aí, obviamente, parcelado. Aí eu comecei a criar esse hábito. Eu não posso comprar 3, 4 calças, mas eu vou comprar uma à vista. Eu vou comprar uma blusa à vista. E eu comecei a criar o hábito de comprar à vista, mesmo quando eu ainda não tinha dinheiro de comprar muita coisa à vista. Então, são ação, isso é comportamento. É a gente agir, né, em obras, né, não só pela fé, mas em obras, na direção daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente busca. Então, se você quer morar, se você quer fazer um intercâmbio na Austrália, não fica vendo o vídeo do Japão, da China. Vai assistir o dia inteiro, senta a bunda no sofá, o dia inteiro não, que você tem que ter dinheiro para fazer intercâmbio. Você pode ganhar? Pode ganhar também, acredito nessas coisas. Acredito que a gente pode ganhar, a vida pode nos surpreender, mas eu, né, minha gente, eu gosto, eu entendo que a vida é dinheiro e eu não quero viver a vida esperando alguém me dar as coisas. Eu gosto da ideia de ter negócio, de trabalhar, de ter múltiplas fontes de renda, de ter o dinheiro chegando de vários lados, porque eu gosto de me sentir a única responsável por realizar os meus sonhos e o sonho das minhas filhas, né? Então,
muitas coisas que elas vivem é por fruto do meu trabalho. É o fato de eu trabalhar, poder também proporcionar o sonho de ir para São Paulo, levar elas para conhecer um teatro, poder comprar um tablet, coisas que se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz, elas jamais poderiam ter vivido, né, de poder chegar no shopping, escolher o que querem comer, se vão comer um camarão, se vão comer um cachorro quente, se vão comer uma lula, um marisco, qualquer coisa. Isso é fruto de trabalho. Então, na ação, eu já fui muito a pessoa ali que ficou no elemento fogo do desejo, ai, né, vou ganhar na loteria, ai, vai aparecer alguém do nada. Só que isso para mim é muito desgastante, ficar esperando alguém mudar minha vida. Então, no elemento terra, em atitude, hoje eu escolho. Eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô plantando uma sementinha que vai me gerar dinheiro. Todos os dias, se eu quero colher, e aí eu gosto muito de usar também a lei da semeadura, que às vezes a gente quer colher uma coisa que a gente nunca plantou. Você quer colher abacate, mas qual foi o dia que você parou para plantar abacate? Então as pessoas assim, eu quero colher dinheiro, mas qual foi o dia que você parou para plantar dinheiro? Você planta dinheiro todos os dias, então, eu quero colher saúde, mas você tem plantado saúde com seus atitudes? Então, às vezes, a nossa semeadura, que é um pouco dessa obra, né, essa ação, esse elemento terra, não é alinhada com aquilo que a gente deseja. Então, hoje, eu entendo isso. Se eu quero colher dinheiro vindo de vários lugares, eu tenho que escolher plantar isso todos os dias em atitude. Então, em atitude, eu tenho esse canal, eu tenho o Arquétipo na Prática, eu tenho um outro canal novo, né, que eu criei. Eu tô em atitudes plantando, né? Eu tô investindo em fundos imobiliários que rendem dividendos todos os meses. Então, a nossa atitude, ela tem que estar alinhada com o nosso desejo. Então, se eu tenho um desejo, né, que um dia, como eu disse, já foi um desejo meu pagar as coisas à vista, não é congruente com esse desejo ficar pedindo o nome dos outros emprestado para parcelar qualquer coisa, um telefone, uma calça, comprar um carro ou qualquer coisa do tipo, né? Então eu preciso dominar a minha pressa de possuir as coisas e comprar uma pequena coisa. Depois eu vou comprar um pouquinho mais e daqui a pouco isso vai virar um hábito. Então, para mim, hoje, eu mudo a minha assinatura vibracional quando eu alinho esses 4 elementos que começa desejo, o que eu desejo, o que eu quero viver na minha vida. E isso pode ser, e isso sempre vai estar pautado em estilo de vida. O que eu quero viver na minha realidade hoje? Como que eu quero me vestir, aonde que eu quero comprar, quais são os lugares que essa minha versão frequenta, desejo. Pensamento. Imaginação. Como que eu posso imaginar isso aqui? É perto para eu ir? Tem alguma coisa mais acessível, mais perto para eu viver isso na prática? Não. O que eu posso assistir, consumir? Quem eu posso seguir para alimentar essa imaginação? Logo, eu começo a sentir, uau, imagina isso aqui, nossa, que incrível isso aqui, nossa, que cidade incrível, meu Deus, que lugar maravilhoso. Aí você começa entusiasmo, sentimento, e aí atitude. O que eu estou fazendo hoje que me dá recurso para materializar isso aqui que eu desejo? O que eu estou fazendo todos os dias para realizar esse sonho aqui? Atitude, seja aumentar, usar o tempo para fazer um negócio novo, trabalhar mais, fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro extra, seja lá o que for, ou em atitudes, andar na direção daquilo. Eu quero me vestir super estilosa. Tá, que peça de roupa hoje você pode comprar que te deixa mais perto em atitudes dessa pessoa estilosa que você quer viver? Então, isso vale para tudo, assim, eu quero ter o corpo sarado, mas eu não tenho dinheiro para fazer academia, tá, mas qual é a atitude mais perto para ser essa pessoa fitness que você quer ter esse estilo de vida fitness? Caminhar na rua, pega o tênis que tem e vai caminhar, que às vezes a gente espera, quando eu quando eu estiver na academia tal, eu vou ter o corpo tal. Quando eu tiver tanto dinheiro, eu vou começar a comprar tudo à vista. Não, a gente planta no pequeno. Quando a gente é fiel no pouco, a gente é capaz de ter muito. Então, se você não produz conteúdo para 1 seguidor, ou para 0 seguidor, ou para 3 seguidores, você não vai ser capaz de produzir esse conteúdo para muito. Quando eu tiver muitos seguidores, aí eu vou começar a ser mais constante. Não, primeiro a gente produz, aí a gente começa a ter frutos. O fruto é consequência da semeadura. A gente não colhe aquilo que a gente não planta, sabe? Por que uma pessoa vai te seguir se você nem tá lá fazendo conteúdo para ela?
Não faz sentido. O conteúdo vem primeiro. E aí, às vezes, as pessoas dizem, nossa, eu fiz 3 vídeos. Ô, gente, a Terra é um pouco isso. A Terra vem nos lembrar que a gente tem que ter compromisso. E tem outro ponto do elemento Terra. A gente não pode dar para essa água tudo que ela precisa em um ano. Né? Que às vezes a pessoa ela faz muito no momento, ela planta, né, ela rega aquilo muito numa hora, depois ela para. Porque se eu der toda a quantidade de água que ela precisa em um ano, eu vou afogar. Então, o elemento terra, ele vem falar pra gente sobre o ritmo das coisas, né? Sobre o processo das coisas, que cada mês é formada uma parte do bebê dentro da barriga. A mesma coisa a árvore, né? Primeiro ela germina embaixo da terra e tem que continuar regando para que um dia não precise regar tanto, porque daí já vai estar adulta, já vai estar madura. Que é igual filho. Quando é bebê, a gente tem que nutrir esse filho, tem que amamentar. Todas as minhas filhas, elas mamaram bastante, assim, né? Então tem que amamentar, tem que botar para dormir, tem que ensinar a ir no banheiro. À medida que eles vão crescendo, você já não precisa regar tanto, porque eles já ganham uma certa independência. Isso vale para tudo, isso vale para negócio, isso vale para sonhos. Só que a gente vive numa era imediatista, né? E o elemento terra, eles vêm nos falando disso, vem falando da nossa atitude, da nossa capacidade de regar as coisas, de viver os processos, de nutrir as coisas, né? Então, essa planta, ela vai crescer, mas não adianta eu dar água para ela de um ano, de uma vez só. Eu vou ter que ir regando ela para que ela floresça um pouquinho todo o tempo. E se em algum momento eu parar, ela vai começar a secar. Isso vale para canal no YouTube, isso vale para corpo. Se você parar, a dieta é de 7 dias, beleza, emagreceu, mas você sustenta o que você emagreceu? Porque se você voltar com os velhos hábitos, você volta para o resultado que você tinha, porque o tempo todo a gente está plantando. Então, se você está plantando uma boa alimentação, você vai colher o fruto disso. Então, não adianta fazer por uma semana, entende? Não adianta fazer por 3 dias, um mês. Porque a gente, o tempo todo, está colhendo o que a gente está semeando. Então, hoje, eu vejo muito a lei da atração desse lugar. A gente não atrai o que a gente deseja. A gente atrai quem a gente é hoje. Então, quem a gente é hoje precisa mudar. Atitude, pensamento, emoção. E quando a gente vai alinhando a nossa vida nessa direção do que a gente deseja, e a gente vai nutrindo esse desejo com pensamentos, emoções e atitudes, e tem constância nisso, em algum momento você realiza isso, né? E aí, claro, volto a dizer, as crenças do elemento ar são muito importantes, porque se você acredita que dinheiro só acontece com dificuldade, você não vai conseguir viver com leveza de internet. E aí, você pode até ganhar dinheiro na internet, mas você vai construir uma vida pesada na internet, de muita correria, porque você acredita no sacrifício. Então, você tem que transformar suas crenças, entende? Então, é isso. Eu tô sempre trabalhando do lado de fora, mas da pele para dentro eu também tô sempre liberando minhas crenças, liberando os sentimentos que me impedem de viver aquilo que eu quero viver. Certo? Meu Deus, né? Eu falo, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem, Daniela sendo Daniela. Mas é isso. É o que tem funcionado para mim. Eu já fui a Dani que só ficava afirmando, eu sou rica, eu sou rica, eu tô rica, eu tô rica, eu isso, eu aquilo. Só que só o pensamento e a falácia, para mim, não resolveu, né? Então, quando eu entendi esses 4 elementos e escolhi, eu confesso para vocês que eu tenho realizado os meus sonhos, os meus desejos muito mais rápido, certo? Me contem se vocês gostam de vídeos assim. Meu Deus, falei pra agoniar. Se inscrevam nesse canal e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.